Colossenses, estudo do livro completo, Segredos para uma Vida Transformada revelados. O livro de Colossenses é uma epístola do Novo Testamento escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos na cidade de Colosso. Esta carta, escrita enquanto Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma, por volta de 60 a 62 d.C., aborda questões de doutrinas falsas que ameaçavam a igreja. Os colossenses enfrentavam influências externas que misturavam elementos do judaísmo, práticas ascéticas, adoração de anjos e filosofias humanas. Paulo escreve para reafirmar a supremacia e suficiência de Cristo em todas as coisas, incentivando os crentes a viverem uma vida que reflete sua união com Cristo. 1. A supremacia de Cristo, Colossenses 1 versos 15 a 20. No início de sua carta aos Colossenses, Paulo estabelece um dos pilares mais profundos da fé cristã, a supremacia absoluta de Cristo. Esse trecho é um hino rico em teologia que celebra Jesus não apenas como o Filho de Deus, mas também como a própria essência e imagem de Deus. Vamos mergulhar nas nuances desse ensinamento e como ele se aplica à nossa vida. Cristo, a imagem do Deus invisível. Paulo começa declarando que Jesus é a imagem do Deus invisível, em Colossenses 1 verso 15. Isso significa que em Cristo, o caráter e a natureza de Deus são plenamente revelados. Jesus não é uma mera reflexão, ele é a manifestação tangível de Deus Pai. Para os crentes, isso significa que podemos conhecer Deus e seu amor de forma concreta através de Jesus. Ele é o ponto de acesso ao divino, mostrando-nos como viver, amar e servir. Primogênito sobre toda a criação. Ao ser chamado de primogênito sobre toda a criação, Paulo não está sugerindo que Cristo foi criado, mas sim enfatizando sua preeminência e autoridade sobre toda a criação. Como primogênito, Cristo tem a posição de honra e supremacia. Isso reflete a ideia de que tudo foi criado por ele e para ele, reafirmando sua centralidade em todo o universo. Sustentador de todas as coisas. Cristo é apresentado como aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, em Hebreus 1 verso 3, complementando o ensino de Colossenses. Isso implica que o universo não é autônomo, ele depende continuamente de Cristo para sua existência e manutenção. Para nós, isso é um lembrete de que nossa própria vida e sustento estão nas mãos de Cristo, encorajando-nos a confiar nele em todas as circunstâncias. Cabeça da Igreja. Como a cabeça do corpo, da Igreja, Cristo é o líder supremo e fonte de vida para todos os crentes. A Igreja existe para servi-lo e glorificá-lo. Isso nos chama para uma vida de submissão a Cristo, seguindo seus ensinamentos e vivendo de maneira que reflita seu amor e santidade. Reconciliador de todas as coisas. Finalmente, Paulo fala sobre a reconciliação feita por Cristo, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz, em Colossenses 1 verso 20. Cristo restaurou o relacionamento rompido entre Deus e a humanidade, oferecendo a si mesmo como sacrifício. Isso não apenas nos liberta do pecado, mas também nos convoca a ser agentes de reconciliação em um mundo fragmentado. Aplicabilidade em nossas vidas. Entender e internalizar a supremacia de Cristo transforma nossa perspectiva de vida. Saber que servimos a um Senhor que é Criador, sustentador, líder supremo da Igreja e nosso reconciliador dá-nos uma base sólida de fé e esperança. Em um mundo onde enfrentamos incertezas, desafios e sofrimentos, a certeza da supremacia de Cristo é nosso âncora. Ela nos motiva a viver com propósito, buscando não apenas nossa própria reconciliação com Deus, mas também trabalhando para que outros conheçam e experimentem essa paz e amor que só podem ser encontrados em Cristo. Como crentes, somos chamados a refletir a imagem de Cristo em nossas ações, palavras e atitudes, mostrando ao mundo a realidade do Deus que amamos e servimos. A supremacia de Cristo sobre todas as coisas é a fundação sobre a qual construímos nossas vidas, encontramos nossa identidade e extraímos nossa força. 2. A plenitude em Cristo, Colossenses 2, versos 6 a 15. Texto-chave. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2,
versos 6 e 7, NVI. Nesta seção da carta, Paulo enfrenta diretamente os desafios doutrinários que os crentes de Colosso estavam enfrentando. Falsos ensinamentos, que misturavam filosofias humanas, legalismo judaico, misticismo e ascetismo, ameaçavam desviar os crentes da simplicidade e suficiência encontradas em Cristo. Paulo, então, reafirma a completa e total suficiência de Cristo para a salvação e a vida cristã, um tema central em Colossenses. A suficiência de Cristo. Paulo começa essa sessão exortando os crentes a continuarem a viver em Cristo, enraizados e edificados nele. A metáfora de ser enraizado sugere uma fundação sólida e estável, enquanto edificados implica em crescimento e fortalecimento contínuo. Essa imagem agrícola e arquitetônica serve para ilustrar a importância de uma dependência contínua e profunda de Cristo. A suficiência de Cristo é destacada de forma poderosa nos versos seguintes, onde Paulo afirma que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Colossenses 2 verso 9, e que os crentes estão completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder, em Colossenses 2 verso 10. Essa declaração ressalta que não há nada fora de Cristo que seja necessário para nossa salvação ou santificação. Cristo é suficiente. Aplicabilidade em nossas vidas. Vivemos em um mundo que constantemente nos oferece as soluções a alternativas e a verdades complementares para a plenitude e satisfação. Essas podem vir na forma de novas filosofias, práticas espirituais, conquistas materiais ou até mesmo legalismos religiosos. No entanto, a mensagem de Paulo para os Colossenses é incrivelmente relevante para nós hoje. Nossa plenitude vem unicamente através de nossa união com Cristo. Reconhecer a suficiência de Cristo significa rejeitar a ideia de que precisamos adicionar algo à obra consumada de Cristo na cruz para nossa salvação ou crescimento espiritual. Isso liberta o crente do jugo do legalismo e da busca incessante por mais em que caracteriza tantas práticas religiosas e filosofias de vida. Além disso, essa verdade deve nos levar a uma gratidão profunda e a uma vida de dependência constante de Cristo. Em cada desafio, decisão ou circunstância, somos chamados a voltar nossa atenção para Jesus, a fonte de nossa força, sabedoria e justiça. Isso nos leva a uma vida de oração ativa, estudo da palavra e comunhão com outros crentes, reconhecendo que em Cristo temos tudo de que precisamos para viver uma vida que o glorifique. Portanto, que possamos viver enraizados e edificados em Cristo, firmados na fé e transbordando de gratidão, conscientes de que nele, e somente nele, encontramos a plenitude da vida. 3. A vida cristã prática, Colossenses 3, versos 1 a 17. Em Colossenses 3 versos 1 a 17, Paulo faz uma transição poderosa da teologia profunda para a aplicação prática. Depois de estabelecer a supremacia e a suficiência de Cristo, ele agora orienta os crentes sobre como essa verdade deve moldar suas vidas cotidianas. A essência desta seção é um chamado para que os cristãos vivam de maneira que esteja em harmonia com sua nova identidade em Cristo. Paulo começa com um apelo para buscar as coisas que são do alto, não as que são da terra. Isso não significa rejeitar o mundo material, mas sim priorizar valores e realidades espirituais eternas sobre desejos temporários e terrenos. Essa mudança de foco é fundamentada na ressurreição e ascensão de Cristo, bem como na esperança da ressurreição dos crentes com ele. A seguir, Paulo descreve uma espécie de despir e vestir espiritual. Ele instrui os crentes a se desfazerem das práticas antigas, como imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maligno, e ganância, que é idolatria, que pertenciam à sua vida anterior. Em contraste, eles devem vestir-se com as novas práticas que refletem a imagem de seu Criador, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Acima de tudo, Paulo enfatiza o amor, que ele descreve como o vínculo da perfeição. Aplicabilidade em nossas vidas. Esta passagem é um lembrete poderoso de que a fé cristã não é apenas uma crença teórica, mas uma transformação viva que afeta todos os aspectos de nossa existência. Viver como cristão significa mais do que seguir um conjunto de regras, é uma transformação interna que se manifesta em nossas ações, atitudes e relacionamentos. Transformação pessoal.
o chamado para buscar as coisas que são do alto é um convite para uma constante reorientação de nossos corações e mentes. Na prática, isso pode significar dedicar tempo à oração e à leitura da Bíblia, refletindo sobre como podemos refletir melhor o caráter de Cristo em nossas vidas diárias. Relacionamentos saudáveis. Ao investir as virtudes cristãs, somos chamados a cultivar relacionamentos que refletem o amor e a graça de Deus. Isso significa praticar a paciência, oferecer perdão, mostrar compaixão e escolher a bondade, mesmo quando é difícil. Em um mundo que frequentemente valoriza o individualismo e a competição, a comunidade cristã deve ser um contraste marcante, um lugar onde o amor une e restaura. Testemunho cristão. Viver de acordo com os princípios descritos em Colossenses 3 serve como um poderoso testemunho para aqueles fora da fé. Ao encarnar os valores do reino de Deus em nossas vidas diárias, oferecemos uma alternativa atraente à cultura ao nosso redor. Nosso testemunho não é apenas o que dizemos, mas como vivemos. Em conclusão, Colossenses 3 versos 1 a 17 não é apenas uma lista de faça isso, não faça aquilo. É uma visão transformadora do que significa viver em união com Cristo. As práticas espirituais e as virtudes cristãs descritas por Paulo não são apenas objetivos a serem alcançados, são a expressão natural de uma vida verdadeiramente enraizada e edificada em Cristo. À medida que buscamos as coisas do alto e permitimos que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, nossa vida se tornará um reflexo vibrante do Evangelho que professamos. 4. Relacionamentos cristãos. Colossenses 3 verso 18 e capítulo 4 verso 1. No trecho de Colossenses 3 versos de 1 a 18 até capítulo 4 verso 1, Paulo fornece instruções específicas sobre como os cristãos devem conduzir seus relacionamentos dentro da família e no ambiente de trabalho. Essas orientações não são arbitrárias, mas fluem do novo caráter que os crentes possuem em Cristo. O apóstolo enfatiza a importância de manifestar as virtudes cristãs não apenas na comunidade de fé, mas também nas relações mais íntimas e cotidianas. Esposas e maridos, Colossenses 3, versos 18 e 19. Esposas, submetam-se a seus maridos, como convém no Senhor. Esta submissão não é uma forma de opressão, mas um chamado ao amor e ao respeito mútuos, reconhecendo a liderança amorosa do marido, conforme exemplificado por Cristo com a Igreja. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. O amor mencionado aqui é ágape, um amor sacrificial que coloca as necessidades do outro acima das próprias, evitando qualquer forma de dureza ou hostilidade. Filhos e pais, Colossenses 3, versos 20 e 21. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A obediência aqui é vista como um reflexo da harmonia e da ordem que deve prevalecer nas famílias cristãs, sendo também um exercício de respeito e honra. Pais, não provoquem seus filhos, para que não fiquem desanimados. Os pais são incentivados a exercer sua autoridade de maneira justa e amorosa, evitando críticas excessivas ou disciplina desproporcional que possa levar ao desânimo ou à amargura. Servos e senhores, Colossenses 3 verso 22 e 4 verso 1. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não apenas quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Esse ensino eleva o padrão do trabalho, encorajando a integridade e o esforço como um ato de adoração a Deus. Senhores, tratem seus servos de maneira justa e equitativa, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. A responsabilidade é mútua, e os senhores são lembrados de sua própria submissão a Cristo, promovendo um tratamento digno e respeitoso para com seus servos. Aplicabilidade em nossas vidas. Essas instruções de Paulo sobre relacionamentos cristãos são profundamente relevantes para nós hoje. Elas nos desafiam a refletir sobre como vivenciamos nossos papéis dentro da família e no trabalho. No cerne dessas orientações está o amor cristão, que deve permear todas as nossas interações. Na família, isso significa um compromisso com a compreensão mútua, o respeito, a paciência e o perdão. No trabalho, traduz-se em integridade, diligência e justiça.
Viver de acordo com esses princípios pode transformar nossas casas em lugares de paz, amor e encorajamento e nossos ambientes de trabalho em espaços de respeito mútuo e dignidade. Encarna a mensagem do Evangelho em aspectos práticos da vida, demonstrando ao mundo ao redor o poder transformador do amor de Cristo. Essas passagens nos desafiam a considerar como podemos melhor refletir o amor de Cristo em nossos relacionamentos mais próximos. Como nossas ações em casa e no trabalho podem servir como testemunho do Evangelho? Ao nos esforçarmos para aplicar esses princípios, caminhamos rumo a uma vida que não apenas agrada a Deus, mas também ilumina o caminho para os outros seguirem. E aí, como essas orientações de Colossenses sobre relacionamentos cristãos ressoam com você? Refletir sobre esses ensinamentos não apenas nos ajuda a crescer na fé, mas também a moldar as interações diárias de maneira que honra a Deus e reflete o amor de Cristo em nossa vida. Mas, antes de seguirmos adiante, quero fazer uma pausa aqui. Se você encontrou valor neste estudo e deseja explorar mais sobre como aplicar os princípios bíblicos à vida cotidiana, eu te convido a se inscrever no canal. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade de fé em busca de aprofundamento e aplicação da palavra de Deus em todos os aspectos da vida. E se este vídeo te inspirou ou te desafiou de alguma forma, dá aquele like e compartilha com amigos e familiares. Isso não apenas nos apoia, mas também pode ser uma bênção na vida de outras pessoas. Além disso, adoraríamos ouvir sua opinião. Deixe nos comentários como essas instruções sobre relacionamentos cristãos podem ser aplicadas na sua vida ou compartilhe alguma experiência pessoal que você teve ao tentar viver esses princípios. Sua história pode encorajar e inspirar outros. Lembre-se, estamos todos juntos nessa jornada de fé, buscando crescer mais perto de Deus e refletir seu amor em cada área de nossas vidas. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Agora, vamos continuar a mergulhar na riqueza da palavra de Deus juntos. 5. O poder da oração e a conduta sábia, Colossenses 4, versos 2 a 6. Em Colossenses 4, versos 2 a 6, Paulo destila a sabedoria divina essencial para a vida do crente, destacando duas áreas críticas, a prática da oração e a conduta sábia. Este trecho não apenas conclui a carta de maneira prática e aplicável, mas também serve como um lembrete atemporal das disciplinas espirituais fundamentais para os seguidores de Cristo. O poder da oração, versos 2 a 4. Paulo começa exortando os crentes a perseverarem na oração, vigiando nela com ação de graças. Aqui, a oração é apresentada não como uma opção, mas como um imperativo para a vida cristã. Perseverar na oração significa manter uma comunicação constante com Deus, não se deixando desanimar ou distrair pelas circunstâncias da vida. Vigiar na oração sugere uma atitude de expectativa e prontidão, reconhecendo que Deus está ativamente trabalhando em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. A inclusão da ação de graças transforma nossa oração de um simples pedido em uma adoração que reconhece a bondade e a soberania de Deus. Aplicabilidade em nossas vidas. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, a exortação de Paulo à oração perseverante é mais relevante do que nunca. Isso nos convida a construir nossa vida sobre a rocha da comunhão com Deus, tornando a oração não apenas um momento esporádico, mas o alicerce do nosso dia a dia. Ao adotar uma postura de vigilância e gratidão, começamos a ver as circunstâncias através dos olhos da fé, percebendo oportunidades para Deus atuar e se revelar. Essa prática nos mantém ancorados na realidade de que não estamos sozinhos, somos sustentados e guiados pela mão do Todo-Poderoso. A conduta sábia, versos 5 e 6. A sabedoria na conduta para com os de fora é fundamental. Paulo instrui a andar com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Este conselho é acompanhado pela orientação de que nossa fala seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Essa sabedoria não é meramente humana, mas é uma manifestação do caráter de Cristo em nós, refletindo a graça, a compaixão e a verdade em nossas interações. Aplicabilidade em nossas vidas. Viver de maneira sábia em um mundo complexo exige discernimento e a capacidade de refletir a luz de Cristo nas mais variadas situações.
Em tempos onde as opiniões são polarizadas e os relacionamentos podem ser superficiais, os crentes são chamados a ser exemplos de graça, verdade e amor incondicional. Isso significa aproveitar cada interação como uma oportunidade para manifestar o reino de Deus, seja através de palavras encorajadoras, ações de bondade ou simplesmente pela nossa presença pacífica. A conduta sábia abre portas para o testemunho eficaz do Evangelho, permitindo-nos semear sementes de eternidade nos corações daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Colossenses 4, 2-6 nos apresenta um chamado vibrante para uma vida de oração fervorosa e uma conduta que reflete a sabedoria divina. Esses princípios não são apenas diretrizes para uma vida cristã autêntica, mas também o meio pelo qual podemos impactar o mundo ao nosso redor com o amor transformador de Cristo. Ao mergulharmos em Colossenses 4, somos lembrados da força transformadora que reside em uma vida ancorada na oração e na sabedoria divina. Paulo, mesmo nas correntes da prisão, nos oferece uma visão de como viver de forma plena e significativa, mesmo frente aos desafios. A prática da oração vigilante, acompanhada de ação de graças, e uma conduta que reflita a sabedoria e a graça de Cristo, são mais do que instruções bíblicas, são o caminho para uma existência transformada e impactante. Neste mundo que clama por autenticidade e verdade, nosso testemunho como seguidores de Cristo nunca foi tão necessário. Sejamos, portanto, luzes que brilham intensamente, guiadas pela oração e pela sabedoria que vem do alto, aproveitando cada oportunidade para manifestar o amor de Deus. E então, como você planeja aplicar estas verdades em sua vida? Como a prática da oração e a sabedoria em suas relações podem moldar seu dia a dia? Queremos ouvir sua história e reflexões. Deixe seu comentário abaixo compartilhando como Colossenses tocou seu coração ou como você vê esses ensinamentos transformando sua vida e as vidas ao seu redor. E se este estudo bíblico inspirou, não guarde essa riqueza só para você. Dê um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas com a mensagem transformadora do Evangelho, inscreva-se no canal se ainda não fez isso, e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Cada like, comentário, inscrição e compartilhamento expande nosso alcance e contribui para edificar mais vidas através da Palavra de Deus. Sua participação faz toda a diferença. Juntos, podemos formar uma comunidade vibrante de fé, aprendizado e encorajamento mútuo. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo estudo. Deus abençoe ricamente a todos vocês.